Olá, boa noite, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui no Instagram do Lumina para a gente conversar sobre um assunto. Olá, Fernanda, boa noite, tudo bem? O pessoal está começando a entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. E Jéssica, Sil, Nicole, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estou dizendo que é uma honra estar aqui no Instagram do Lumina para a gente poder conversar um pouquinho sobre neurociência, sobre a construção do indivíduo, a construção do ser. Julie, tudo bem? Olá, Maraísa, sejam bem-vindos. E vou só esperar mais um minutinho para o pessoal começar a entrar devagarzinho, que o Instagram vai... Boa noite, Nicole. O Instagram vai avisando e as pessoas devagarzinho vão entrando para que a gente possa conversar realmente. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar, que a gente está aqui para um bate-papo mesmo, para uma conversa bem gostosa, para que a gente possa entender realmente o funcionamento do cérebro e como o cérebro processa essa questão da construção de cada um, da individualidade, da personalidade de cada pessoa. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ana, Lívia, Cláudio, o pessoal que está entrando aí. Eu vou dar só mais um minutinho para o pessoal entrar e a gente começa a conversar a respeito disso. Já queria agradecer de antemão o convite do Lumina para que eu estivesse aqui hoje. Então é uma honra, muito obrigado mesmo mais uma vez pelo convite, pela possibilidade, pela oportunidade de nós estarmos aqui e podermos conversar, tá certo? Acho que o pessoal está chegando, Marcos, Ana, todo mundo chegando, para que a gente possa iniciar esse bate-papo bem gostoso. Eu acho que talvez nós tenhamos alguns pais, alguns admiradores do Colégio Lumina que seguem no Instagram, mas é um bate-papo muito gostoso para que a gente possa realmente entender como que a gente pode criar essa personalidade, como que a gente pode influenciar, na verdade, os nossos filhos, os nossos alunos, e é óbvio que a gente pretende sempre uma influência positiva nesse sentido, para que a gente consiga realmente criar seres humanos na essência da palavra, mais humanos, mais empáticos, mais amigos, e isso é o que importa, tá certo? Vamos lá então. Mais uma vez, bem-vindos, muito obrigado. O nosso tema de hoje é neurociência e a construção do indivíduo. Então, o que eu quero conversar com vocês e o que eu quero passar para vocês é a maneira como, na verdade, a neurociência enxerga, e a neurociência hoje nos traz um conhecimento e uma amplitude, de visão com relação a vários aspectos do funcionamento do cérebro. É óbvio que ainda existe muito para a gente conversar, para a gente aprender e para a gente descobrir, porque é um ramo vastíssimo e a gente conhece, na verdade, muito pouco ainda, mas esse pouco que a gente conhece... Boa noite, Joyce, tudo bem? Esse pouco que a gente conhece, ele é realmente apaixonante, porque a gente começa a entender, na verdade, como se processa a questão de emoções, a questão de razão, a questão de lógica e também a questão da formação do indivíduo, da formação do ser, e é isso que a gente vai começar a conversar. Então a gente vai passar um pouquinho pela primeira infância, pela adolescência, até chegar realmente na vida adulta, que é quando a gente tem a maturação do nosso cérebro. Oi, tá, boa noite, tudo bem? É quando a gente tem a maturação do nosso cérebro, que acontece por volta dos nossos 22 anos, mais ou menos, Então é muito importante a gente ficar atento, porque o sistema nervoso nosso é o primeiro sistema a começar a se desenvolver ainda na vida embrionária. E esse é um ponto e um aspecto importante que a gente tem que citar, porque na verdade é ali no sistema nervoso, numa região específica, que nós vamos classificá-la depois, quando esse cérebro já estiver um pouco mais formado, de sistema límbico. É no sistema límbico que a gente processa as nossas emoções. É no sistema límbico que a gente tem o centro regulador dessas nossas emoções. E pensando na possibilidade de que o nosso sistema nervoso, ele é o primeiro a começar a se desenvolver,
a nossa personalidade e muitos traumas, muitas vezes até inconscientes, que a gente traz depois na vida adulta, eles começam no período gestacional. Então é muito importante que a gente permita que as mulheres, as gestantes, quando estão nesse período, que elas possam realmente passar por essa gestação da maneira mais tranquila e da maneira mais harmoniosa possível. Hoje em dia, quando a gente vai pesquisar e trabalhar algum paciente, de modo que esse paciente possa nos apresentar, quando a gente vai fazer uma anamnese, um levantamento daquilo que na verdade nos importa para a gente poder chegar no diagnóstico, isso eu estou falando quando a gente vai fazer de um tratamento dentro da neurociência, voltado com a neuropsicologia. Então, quando a gente dá esse enfoque, quando a gente procura fazer essa anamnese, a gente procura também conversar a respeito do período gestacional. Então, eu quero começar com vocês falando desse período justamente por isso. É extremamente importante que a gente permita que a gestante ela tenha um período gestacional tranquilo, porque não tenham dúvida, como eu falei para vocês, já temos o sistema nervoso sendo formado naquele embrião, naquele feto. Sem dúvida nenhuma, os estímulos que ele recebe mesmo dentro da barriga da mãe e da própria mãe também vão influenciar na vida futura dele. Então muitas vezes a gente fala, poxa, mas não aconteceu nada para que essa criança apresentasse determinado problema, e quando nós vamos pesquisar, a gente acaba percebendo que durante o período gestacional ocorreram algumas situações que na verdade acabaram fazendo com que aquele trauma ficasse intrínseco nessa criança. Então é um período que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade a personalidade ela já começa aí. Aí vocês podem me perguntar, mas Fernando, a personalidade ela depende somente de estímulos, né, externos, estímulos do meio ambiente? Não, existe o fator genético também, né? E a gente tem que considerar o fator genético, mas esse fator genético é herdado, mas com certeza o meio ambiente, através dos estímulos que nós recebemos, isso é fortemente determinante para a nossa personalidade. E é engraçado nós conversarmos e nós discutirmos isso, porque às vezes a gente percebe filhos gêmeos, né? Nasceram juntos, foram gerados juntos, passaram todo esse período gestacional juntos, e eles apresentam, e podem ser às vezes até univitelinos, aqueles que são gêmeos idênticos, mas apresentam características, personalidades diferentes. Então tem o fator genético que influencia nesse sentido, sim, mas a gente também considera muito os estímulos que nós recebemos. E quando a gente fala em estímulos, a gente fala qualquer tipo de estímulo que possa ser, né? Existem os estímulos dos nossos sentidos, que eles são extremamente importantes, porque esses estímulos, eles fazem com que a gente crie a nossa personalidade, os nossos gostos, né? Eles criem aqueles desejos, aquelas coisas que nos satisfazem, e essa é uma questão importante. Esses contatos que nós temos com diversos elementos e com diversos estímulos, e principalmente estímulos sensoriais, eles vão ser um precursor para que a gente consiga realmente ter um start para a motivação. Porque o que é a motivação? A motivação nada mais é do que nós corrermos atrás de um objetivo. A gente espera que uma ação seja gerada e através dessa ação a gente corra atrás daquele objetivo que a gente quer. Mas como que a gente vai correr atrás de objetivo se nós não temos um preceito que me induza a esse objetivo? Então eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter um repertório, e todos esses estímulos começam a formar meu repertório para que a partir daí eu tenha esse start, eu tenha esse ponto inicial para poder correr atrás daquele objetivo que eu tenho, para que eu esteja motivado. E não tenho dúvida, a gente está falando num ambiente acadêmico, no Instagram de um ambiente acadêmico, a motivação é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que estar motivado para que essa aprendizagem seja efetiva. Essa motivação, ela depende de um professor
motivado, claro. Quanto mais nós tivermos estímulos e motivação do nosso professor, mais gosto a gente vai criar por aquele processo de aprendizagem. Eu sempre falo e dou como exemplo que muitas vezes a gente consegue absorver um conteúdo que é extremamente difícil de um professor pelo qual nós temos simpatia, pelo qual nós temos empatia, e às vezes um conteúdo que é totalmente mais fácil, mais simplificado, e a gente não tem aquela afinidade tão grande com o professor, a gente acaba não conseguindo absorver de uma maneira tão fácil. Então, eu estou falando de motivação, mas eu estou aplicando uma outra coisa que é extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizagem, que é a emoção. Tudo que a gente faz com emoção, tudo que a gente imprime emoção, seja dentro de casa, seja na escola, no ambiente de trabalho, caso a gente não trabalhe dentro do ambiente escolar, isso vai ser primordial para que a gente consiga ter um aprendizado efetivo também. Então pensem nesses detalhes, porque isso é extremamente importante. Já falamos do período gestacional, importante nós termos esse controle. E aí a gente nasce, né? Nós temos o período pós-natal, tem todo esse período pré-natal, e aí a gente tem o próprio parto em si, que é importante também nós investigarmos sempre e vermos como foi, porque é um período, na verdade, que você vem ao mundo, você sai de um ambiente totalmente aconchegante, gostoso, protegido, e você cai no mundo de vez, né? Então isso também é importante, a maneira como nós chegamos ao mundo, tá? E aí a gente chega na primeira infância. É muito importante, e eu tenho discutido muito nos últimos dias e nos últimos cursos e lives que eu tenho feito, a questão do uso da tela, né? Nós temos usado muito fortemente a tela por conta de uma realidade nova que nos foi imposta, muito abruptamente, inclusive, né? E que a gente teve que se adequar a essa realidade. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com relação ao uso excessivo da tela. Sem dúvida nenhuma, eu não sou contra a tecnologia, mesmo porque a tecnologia ela permite com que nós hoje estejamos conversando aqui e nos vendo, né? Vocês me ouvindo, me vendo e a gente podendo conversar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar aqui, faz a pergunta, eu vejo, respondo. Então, a tecnologia nos traz isso, né? Mas é importante nós ficarmos muito atentos com o excesso do uso da tecnologia. Hoje em dia, no primeiro ano de vida, a gente diz para vocês não usarem a tecnologia de maneira alguma. A criança está num processo de formação muito grande cerebral. E o uso da tecnologia, aí eu já nem digo em uso excessivo. O uso da tecnologia é prejudicial para o desenvolvimento não só dos sentidos, como por exemplo a questão visual, que a gente tem um desenvolvimento até os 6 anos de idade, então tem um processo muito grande do nascimento até os 6 anos de idade para o desenvolvimento de todo o sistema ocular, né? Então é muito importante que nesse primeiro ano a gente não use. A partir do segundo e terceiro ano, o que a gente recomenda é que a criança use a tela, mas por no máximo 1 hora. Então isso fica um alerta não só para as questões pedagógicas em si, mas também para a vivência dentro de casa, porque é extremamente importante. Hoje, cada vez mais, a gente pega já logo dá um tablet para o filho, dá o celular na mão do filho, até para poder acalmá-lo, tudo. É importante que a gente saiba o que isso pode trazer de consequências para as crianças realmente que estão fazendo uso contínuo desses aparelhos. Então sejamos cautelosos, tenhamos cuidado para que realmente a gente não exagere e que esse uso excessivo da tela não venha depois trazer consequências até no desenvolvimento cerebral da criança. Então, 2, 3 anos, 1 hora no máximo. Depois a gente vai podendo implementar um pouquinho mais, 2 horas, 3 horas, e até por isso que não é aconselhável que as escolas fiquem durante períodos muito longos com as aulas online, que isso seja intercalado com atividades que possam ser enviadas para os pais e que dessa maneira a gente consiga um equilíbrio entre o uso da tela
de uma maneira mais tranquila, mais adequada e atividades que a gente pode fazer sem o uso da tela. Então, voltando na questão da primeira infância, que eu estava falando para vocês, durante a primeira infância nós temos períodos que são períodos que nós chamamos de períodos críticos. Mas geralmente a gente fala, poxa, período crítico é um período que não é bom, que não é legal. Mas não, período crítico, nesse período da primeira infância, ele se refere a momentos em que a criança tem mais ligações sinápticas, tem mais conexões sinápticas. E aí deixa eu explicar para vocês direitinho essa questão das sinapses. O nosso cérebro ele é formado por bilhões de neurônios, que são células cerebrais. E nós nascemos com essas células em regiões específicas do nosso cérebro e cada uma dessas regiões desenvolve a sua função especificamente. Então nós temos, por exemplo, o nosso lobo frontal. O nosso lobo frontal, ele é responsável, que fica aqui na parte da testa, sobre as sobrancelhas, né? O nosso lobo frontal, ele é responsável pela nossa questão de raciocínio, de lógica, planejamento, organização, não só isso. No nosso lobo frontal existe uma área específica que determina a questão da minha moralidade, a questão da minha ética, a questão do meu caráter. Ali fica uma área específica que determina a minha personalidade. E é isso que eu estou querendo conversar com vocês. Mas só para que a gente possa entender melhor, existe o lobo frontal, o lobo temporal. O lobo temporal nós temos áreas responsáveis pela aprendizagem, pela linguagem, pela memória, pela decodificação do som, que é extremamente importante, né? A gente tem o lobo occipital, que fica aqui, parietal, que fica aqui em cima, que ele é responsável pelas questões de matemáticas, né? Então, além de ter o córtex dele relacionado com associação com outras áreas, a gente tem muito forte aqui as questões matemáticas intrínsecas. E aqui atrás, perto da nuca, a gente tem o nosso lobo occipital. O lobo occipital praticamente é um lobo que tem uma função específica que seria a visão. Existem outras características, mas muito pouco predominantes. Então, cada uma dessas áreas tem uma função específica e é óbvio que cada uma delas existem várias unidades, vamos dizer assim, vários elementos anatômicos que também têm uma subdivisão e realizam uma função específica nesse sentido também. Quando eu estava falando para vocês de períodos críticos, eu estava falando justamente de períodos em que as crianças e às vezes os adolescentes e os adultos, mas isso daí acontece mais na infância, que nós temos esses períodos críticos de uma forma muito mais efetiva, a gente tem como se esses neurônios eles estivessem extremamente abertos. E a sinapse o que é? É a comunicação entre um neurônio e outro. É a possibilidade de saírem substâncias, neurotransmissores nessa camada entre um neurônio e outro e a partir daí eles se comunicarem. O nosso cérebro, ele tem essas áreas específicas, cada uma com a sua responsabilidade, e ele desenvolve essas áreas a partir do momento em que nós estimulamos. Então, se nós estamos nesse momento crítico, por exemplo, de linguagem, nesse momento, nessa idade, a criança ela tem uma propensão maior a desenvolver o processo de linguagem. Se nós ativarmos, e aí a pedagogia entra lindamente num conjunto com a neurociência, justamente para poder promover essas atividades e desenvolver essas habilidades nas crianças. Então vamos supor que ele está nesse período em que essa área específica pela linguagem, ela está extremamente aflorada. O que acontece? Se eu estimulo, se eu proporciono atividades que vão estimular essa área, que vão hiperativar essa área, e quando eu falo em hiperativar, o que é? Na verdade, corre ali mais sangue, tem um fluxo sanguíneo maior, consequentemente, com o fluxo sanguíneo vem mais oxigenação e vem mais nutrientes. Com essa oxigenação e com esse nutriente, eu consigo fazer com que aquela área trabalhe maior e promova o que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que a ligação
entre dois neurônios ou mais, né? É a ligação entre neurônios, e a partir do momento que você tem essa ligação, você forma uma nova conexão química, e com essa conexão química você tem a aquisição de um novo hábito. Você tem o aprendizado. Quando a gente fala em neuroeducação, a gente está falando justamente isso. De que maneira o nosso cérebro aprende. E isso para tudo. Ele aprende para poder praticar um exercício, ele aprende a linguagem, ele aprende questões matemáticas, e ele também aprende, ele também imprime nessa área que eu falei para vocês de personalidade, aquilo que nós chamamos de marcadores somáticos. O que são os marcadores somáticos? São os estímulos que nós recebemos, e a partir desse momento nós vamos interiorizando esses estímulos e colocando esses estímulos como características próprias que vão determinar a minha personalidade. Então, se eu passo para o meu filho caráter, valores, ética, princípios, sem dúvida nenhuma ele vai estar absorvendo isso nessa área cerebral específica, e a partir daí ele começa realmente a desenvolver a sua personalidade. Então nós podemos trabalhar durante a vida toda com esses estímulos, e nesse período que eu estou falando para vocês da primeira infância, eles têm uma propensão muito grande a absorverem isso. Sempre que eu dou meus cursos, e meus cursos, a grande maioria deles, são voltados para professores, eu falo que os professores, eles têm que, na verdade, passar o que tem de melhor para os filhos, para os alunos, e para os filhos também, claro, aqueles que têm filhos, para os filhos também. Mas eles têm que passar o que eles têm de melhor. Por quê? Os nossos filhos, as crianças, elas veem, e nós víamos também, os nossos professores como um espelho. Então, se nós temos essa possibilidade de nos enxergarmos no nosso professor, e se o nosso professor nos passa valores, princípios, caráter, ética, sem dúvida nenhuma nós vamos assimilar isso também. E isso é muito legal, porque eu tenho trazido isso para a nossa realidade agora, que é a realidade da quarentena. Nós, de um dia para o outro, fomos obrigados, por uma fatalidade de um vírus que se espalhou pelo mundo, fomos obrigados a ficar dentro de casa. Muitos dos momentos, 24 horas, com a família toda que vive naquele núcleo familiar, toda junta. Pai, mãe, filhos, tio, avô, sobrinhos, enfim, quem vive todo mundo ali junto. Esse é o lado positivo que a gente deve tirar desse confinamento que nós estamos tendo. É uma oportunidade que nós temos de imprimirmos nos nossos filhos valores, princípio, caráter. Mais do que isso, é a possibilidade de nós darmos afeto para os nossos filhos. O afeto, gente, ele é fundamental. Tem um estudo da neurociência que nos mostra que o afeto, crianças que crescem com afeto maternal, e aí não entendam afeto maternal como o afeto somente de mãe para filho. Afeto maternal é aquele afeto que nós recebemos de uma pessoa que nos ama e que nos tem carinho. Pode ser de um avô para um neto, pode ser de um tio para um sobrinho, pode ser de crianças órfãs até que tenham cuidadores, e esse cuidador, ele é capaz de transmitir esse afeto maternal para a criança. No nosso cérebro tem uma área que se chama hipocampo. O hipocampo é uma área extremamente importante para a questão da memorização, para a questão da aprendizagem, para a questão da motivação e também para a questão da emoção. Crianças que crescem e vivem com esse afeto maternal que eu disse para vocês, elas têm o desenvolvimento do hipocampo 2 vezes maior do que crianças que não têm esse tipo de afeto maternal. Se eu dou afeto, se o meu hipocampo, que é responsável por memória, por aprendizagem, por emoção, por motivação, ele é capaz de desenvolver-se e tornar-se mais ativo, automaticamente eu vou ter uma aprendizagem muito maior. Percebam a importância de vocês estarem junto com os filhos, estudando com os filhos de vocês, e eu sei que não é fácil, e não está sendo fácil mesmo porque eu não me formei de repente para ser professor. Muitos dos pais estão em casa com os filhos e não se formaram para ser professor, né? Mas
é uma possibilidade que nós temos, e não tenham dúvida que o aprendizado vai ser muito mais significativo a partir do momento que nós imprimimos esse afeto, que nós imprimimos esse carinho e que nós estamos lado a lado com o nosso filho tentando passar alguma coisa para eles. Então o recado que eu deixo para vocês é: fiquem com os filhos mais tempo, aproveitem esse momento, passem para eles princípios, passem valores, façam as atividades que venham da escola, para que eles possam realizá-las. Às vezes o fato de nós fazermos uma atividade que aparentemente parece banal, né? Poxa, a professora pediu para que eu cortasse, eu estou até relatando o caso de uma colega minha que contou isso, que foi uma atividade, ela é uma gestora de uma escola em São Paulo, e ela deu essa atividade para os alunos, e era para eles cortarem as frutas e fazerem uma salada de fruta, se eu não me engano, acho que foi no Dia das Mães que ela propôs que isso fosse feito. Ali você estava passando o quê? Fracionamento. Ali você estava passando soma, você vai jogar 2 morangos com dois pedacinhos de morango com 2 pedacinhos de laranja, você vai ter 4 pedaços. Então você está imprimindo valores matemáticos não diretamente, e muitas vezes o aprendizado ele se torna muito mais efetivo e significativo em momentos que a gente tem esse envolvimento e que a gente traz para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, elementos que são expostos na sala de aula. Ele vai além daquela questão de muitas vezes, e quando eu estudava, o modelo de ensino era totalmente diferente do que é hoje. Hoje as propostas e as metodologias ativas que existem aí, elas permitem e propiciam um aprendizado muito mais significativo. Não que não funcionasse o aprendizado da época que eu estudava. Funciona, tanto que a gente aprendeu. Ó, quem é da minha idade, mais ou menos, aprendeu, a gente se formou, a gente tem um conhecimento, mas não tenham dúvida que as metodologias ativas que são aplicadas hoje em dia, elas têm uma efetividade para a gente decorar menos e trazer um significado para aquilo que está sendo passado. E isso é extremamente importante. Decorar a gente pega, lembra daquele momento para usar na prova e depois muitas vezes acaba esquecendo. Né? Acaba não fazendo uso, não é aquela de repente a sua área de atuação para onde você se formou e foi trabalhar, mas você lembra naquele momento e depois acaba esquecendo. Agora não tenham dúvida, esse momento em que você falou de fracionamento, em que você falou de adição, em que você falou de subtração e que você trouxe isso para a vivência do dia a dia da criança, ainda mais se ela tiver um envolvimento afetivo, um envolvimento emocional com as pessoas que possam estar ali junto com ela, isso sim traz um aprendizado significativo. Então aproveitem esse momento da quarentena para que vocês realmente possam trabalhar, estar ao lado dos filhos, estabeleçam uma rotina. Muitas pessoas perguntam, mas poxa, a dificuldade que a gente tem em conseguir adequar, né? Porque às vezes eu preciso do computador para o trabalho, meu filho precisa do computador para assistir a aula online, mas estabeleça uma rotina, faça um quadro de rotina simples numa folha de cartolina, divida os dias da semana, de segunda a domingo, e as horas do dia em que vocês trabalham, e coloquem ali afazeres, e não só as necessidades educacionais, pedagógicas que existem por conta das escolas, mas coloquem momentos de diversão, momentos de prazer, momentos que vocês possam ficar juntos, momento que vocês possam passar princípios, possam passar valores. Contem histórias para os filhos de vocês. A contação de histórias, ela é tão fantástica, e às vezes a gente pensa que aqueles personagens que estão ali, eles não representam nada para a criança, é só uma questão fictícia realmente da história em si. Mas não, gente, vai muito mais além. Com a contação de histórias, nós podemos imprimir esses valores, nós podemos colocar as crianças diante de uma adversidades que elas podem passar durante a vida. Então, muitas vezes, nos contos de fadas, em que a princesa, a personagem principal, ela perde o pai, perde a mãe, torna-se órfã, não é por maldade. Aquilo está querendo trazer para a criança realmente essa questão de momentos em que nós vamos ter perdas na vida, né? Momentos em que nós vamos passar por dificuldades, e nós temos que saber passar por essas dificuldades. Nós temos que saber, muitas vezes, e isso é importante também, dizer não para os nossos filhos. É importante dizer não. O fato de dizermos não vai fazer com que eles se frustrem menos lá na frente. Porque a vida inteira ele não vai ter essa
cobertura do pai, cobertura da mãe, cobertura do avô que a gente tem dentro de casa, e é gostoso, é necessário, mas ao mesmo tempo é importante que a gente mostre que lá fora a gente vai receber alguns nãos. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que a gente quer, porque senão, na primeira vez que a professora chega na sala de aula e fala não, a criança já fica deprimida. No primeiro namoradinho ou namoradinha que arrume e termina a relação, vai vir uma depressão. Quando eu chegar no meu primeiro emprego e o meu chefe me disser não, disser que não foi desse jeito, que tem que ser feito melhor, vem a frustração. Infelizmente, cada vez mais, nós temos visto crianças com depressão, com ansiedade, tomando medicação, e o índice de suicídio entre crianças e jovens tem aumentado de uma forma significativa. O fato de dizer não, num momento, é dizer não para que ele não passe por essa dificuldade depois. Por mais que seja sofrido hoje, eu dei uma palestra à tarde e era para um grupo de pais, né? A gente fez pelo Meet e tudo, e era para um grupo de pais. E uma mãe veio me perguntar: Fernanda, minha filha é extremamente sentimental, né? Ela não... tudo para ela sofre demais, qualquer coisa que aconteça, e ela quer muito um cachorro. Então você acha que eu estou errada? Porque eu tenho medo de dar o cachorro para ela e o cachorro dela morrer e ela ficar desesperada. Aí eu falei: mãe, olha o que a gente tem que fazer. Primeiro, se é do seu consentimento e não tem problema nenhum você dar o cachorro, porque dá trabalho, cachorro, eu posso dizer, porque eu tenho 4 e eu sei que dá trabalho, dê o cachorro a ela. Imprima responsabilidades para ela. Você quer o cachorro? Ok, você vai ter que dar comida, você vai ter que dar bebida, água, né? Bebida não, o cachorro só bebe água. Mas você vai ter que dar água, você vai ter que dar comida, você vai ter que limpar o xixi, o cocô que o cachorro fizer, você vai ter que dar carinho, você vai ter que dar atenção. O cachorro, ele pode ficar doente também. É uma possibilidade. E aí você tem que pegar e saber realmente essas situações específicas para que a criança, e explicar para ela essas situações, para que a criança realmente não se frustre no momento em que o cachorro pode ficar doente, no momento em que o cachorro pode falecer, porque isso serve para fortalecer o emocional dessa criança. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. É isso que eu estou querendo... Ansiedade, olha, tem vários meios que a gente consegue trabalhar para trabalhar a ansiedade. Até jogos, com alguns jogos, nós conseguimos trabalhar a ansiedade. O que eu posso dizer para você que é muito legal? Tudo que você promove equilíbrio físico, no nosso cérebro, a mesma área de equilíbrio físico é a área de equilíbrio emocional. Então, qualquer atividade que você faça, da forma mais simples até, de repente traçar uma linha no chão e com essa linha você pedir para que a criança se equilibre ali sobre essa linha, né? De repente fazer com que a criança equilibre um pratinho desses de festa de bolo na cabeça, coloca na cabeça e peça para que ela fique por um tempo equilibrando. O equilíbrio físico, ele também ativa a mesma área no cérebro de equilíbrio emocional, porque é a mesma área, né? Ele ativa também equilíbrio emocional, porque na verdade é a mesma área. Então, qualquer atividade que você faça e promova equilíbrio físico, você vai estar conseguindo equilíbrio emocional também. E isso ajuda a amenizar a ansiedade, tá? O quadro de rotina é muito legal no sentido do controle da ansiedade, porque você estabelece uma relação, uma sequência do que tem que ser feito, e isso, consequentemente, ameniza uma possível ansiedade que a criança possa ter de eventos futuros que virão. Então é muito legal trabalhar o quadro de rotina. Eu posso até depois conversar com a Natália, com a Rita, da possibilidade de nós fazermos uma live falando sobre treino cognitivo e atividades para ativação cerebral, porque aí eu passo vários jogos para vocês que podem, na verdade, ajudar nesse sentido para controle de ansiedade, para ativação de área de linguagem, área de interpretação de texto, área de matemática, para equilíbrio emocional. Então tem muitas possibilidades que a neurociência nos traz através de treinos cognitivos com isso. Mas tente isso que eu te falei. Tente essa possibilidade de andar de bicicleta, andar de skate. Todos eles promovem equilíbrio físico. E o equilíbrio físico no cérebro é a mesma área do equilíbrio emocional, consequentemente também promovem equilíbrio emocional. Sabe uma coisa que é fantástica para equilíbrio emocional? Sabe aquelas barras que a gente tem, que a gente compra, que elas abrem assim, a gente regula no batente da porta? Aquelas áreas, aquelas barras, você ficando pendurado nessa barra por
15 segundos, você consegue uma ativação da área cerebral de equilíbrio físico por 40 minutos. Então são todas atividades que a gente consegue trazer um resultado muito positivo. Aí o pessoal às vezes pergunta, mas Fernando, como é que você sabe disso? Você é louco falar umas coisas dessa? Tudo isso que a gente faz, a gente coloca alguns voluntários dentro de um aparelho de ressonância magnética. Para quê? Para que a gente, através da atividade, ou ressonância magnética, ou tomografia, ou um eletroencefalograma, enfim, um exame diagnóstico que a gente possa fazer para ver qual área cerebral está sendo ativada. Então, por isso que eu digo para vocês, olha, fazer esta atividade ativa essa área cerebral, porque a ciência nos mostra, né, e através de pesquisas a gente chega a essas conclusões que essas áreas estão sendo ativadas por conta dessas atividades que estão sendo propostas também, tá certo? Então procure trabalhar essa questão da ansiedade dessa forma que a neurociência é apaixonante, é fantástica. Procurem trabalhar algumas dessas atividades que eu propus para vocês e percebam o quanto isso pode trazer de diferença na questão do controle da ansiedade e evitar que essa ansiedade acabe depois virando uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Motivação é fantástico, gente. Ansiedade é dopamina. Dopamina é neurotransmissor. Ansiedade é dopamina baixa. Se eu tenho dopamina baixa, eu posso estimular a produção de dopamina. O que faz com que estimule a produção de dopamina? Exercício físico, um sono adequado. E aí vem uma outra questão que eu quero falar para vocês, gente. Não existe aprendizagem efetiva sem um sono adequado. Nós memorizamos aquilo que nos foi passado a partir do momento em que nós dormimos e passamos por todas as fases do sono de uma maneira adequada. Então fiquem muito atentos ao sono dos filhos de vocês, porque sono ruim... Aqui. Voltou? Deu uma pausada. Na verdade, sono ruim, que eu estava falando para vocês, é sinônimo de aprendizado deficitário. É sinônimo de aprendizado deficiente. Então controlem o sono dos filhos de vocês. Estabeleçam uma rotina também para o sono dos filhos de vocês. Que eles durmam na hora certa, que eles acordem na hora certa, porque isso é fundamental para que a gente tenha um aprendizado que seja efetivo também, tá? Vamos voltar então na questão da personalidade, mas tudo isso faz parte dessa construção da personalidade, porque são estímulos que nós damos, são momentos que nós passamos juntos com os nossos filhos, são momentos que nós passamos junto com os nossos alunos, e a partir daí eles vão assimilando esses conceitos, esses princípios, e nós vamos construindo a personalidade deles. Existem momentos, como eu falei para vocês, momentos críticos para cada um desses elementos e dessas áreas cerebrais que estão em formação. Criança que acorda muito à noite pode ser ansiedade? Pode ser ansiedade, mais do que pode ser ansiedade, pode gerar ansiedade também. Então é importante a gente chegar na causa, o porquê que isso está acontecendo. Luz atrapalha, gente, excesso de celular atrapalha. O celular emite uma luz azul que ele atua diretamente na produção de melatonina. Melatonina é o que vai me induzir ao sono, é o que vai fazer com que eu tenha um sono efetivo. Então se eu uso demais, eu tenho produção de melatonina de menos, e, consequentemente, eu tenho um sono menos efetivo também, tá? Então, fiquemos muito atentos ao sono das crianças, porque é extremamente importante, muito importante. Então, todos esses momentos, eles são essenciais, são cruciais para que a gente forme a personalidade, para que a gente imprima esses valores, esses princípios, esses marcadores somáticos que eu falei para vocês, e que, a partir daí, a gente consiga passar, depois que a gente passa por essa primeira infância, pela adolescência de uma forma mais tranquila. A adolescência é um período conturbado, não tem jeito. E muitas vezes a gente associa a rebeldia, vamos dizer assim, da adolescência por uma questão hormonal. E eu digo para vocês, não é, exceto a questão sexual em si, toda a outra parte de rebeldia que existe acontece por conta de um desenvolvimento e de uma falha de comunicação entre os elementos cerebrais. Então, quanto mais nós imprimirmos essa base emocional fortificada nos nossos filhos, mais facilmente eles passarão pela adolescência, menos problemas eles trarão na adolescência e, sem dúvida nenhuma, uma vida adulta mais efetiva e mais tranquila eles terão também. Eu falo que eu sou um eterno apaixonado
apaixonado pelas emoções, pelo sistema límbico, que é o que processa as emoções. Porque eu acho que, na verdade, as nossas emoções, o nosso sistema límbico, eles controlam a nossa vida de uma maneira geral. É disso que nós vemos muitas vezes doenças psicossomáticas. A pessoa passa por um trauma, fica deprimida e a partir desses momentos o que acontece? Ela começa a afetar o próprio corpo com doenças autoimunes, que são doenças em que a gente mesmo desenvolve anticorpos contra o nosso próprio corpo. Quantas pessoas hoje não têm, cada vez mais jovem, a tireoidite de Hashimoto, o hipotireoidismo, né? Um tempo, isso era associado principalmente nas mulheres que chegavam lá na menopausa e acabavam desenvolvendo esse tipo de hipotireoidismo. Hoje, a gente vê adolescentes tomando o hormônio da tireoide, porque na verdade, minha filha é muito ansiosa, falta um mês pro aniversário, eu acho, né? E ela conta todos os dias. Se no final de semana vai encontrar prima, ela só fala contar horas e minutos para chegar. Eu te entendo, viu? Porque eu era assim, extremamente ansioso. Mas a gente trabalhando essas possibilidades, a gente promove até, porque eu digo, por experiência própria, eu sofria demais pela minha ansiedade. E essa ansiedade eu fui deixá-la mais tranquila agora, depois de velho, viu? Porque quando eu era criança, muito. Gu, Gu, Val e Gabi, né? Acho que são os três, a família. Então, o que acontece? A atividade física, gente, eu sou um verdadeiro adorador dos educadores físicos. Porque o que a atividade física é capaz de proporcionar é uma coisa fantástica. A atividade física, ela promove a neuroplasticidade de uma maneira muito mais efetiva. A atividade física, ela é capaz de produzir neurogênese, que é a formação de uma nova célula nervosa, que até pouco tempo atrás a maioria dos cientistas dizia que isso não poderia acontecer. E a atividade física, como eu falei para vocês, ela libera dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor que vai me motivar, que geralmente quando eu estou ansioso, a dopamina está um pouco baixa. Então a atividade física vai promover um equilíbrio do nível de dopamina e consequentemente eu vou me sentir mais motivado e menos ansioso. Tá? Então tente. Mas veja, eu sempre falo que é importante a gente individualizar o gosto de cada uma das crianças. Veja o que atraia, porque não é simplesmente só Cris, eu sofro muito com ansiedade, alongamento tem me ajudado. Gente, alongamento é fantástico e sabe uma coisa que é incrível para ansiedade? E a neurociência nos mostra isso? Yoga. Eu vou até fazer um convite para vocês. Nesta próxima quarta-feira da semana que vem, toda quarta-feira eu faço uma live pelo meu instituto, que é Instituto Límbios. Depois, quem não segue, siga lá para ver. Eu proponho vários tipos de atividades, eu faço essas lives. Então eu vou fazer uma live na quarta-feira da semana que vem com a Lenise. A Lenise, ela é educadora, professora de yoga infantil. Então a gente vai conversar sobre os benefícios da yoga infantil para as crianças, óbvio, se é infantil é para as crianças, acaba sendo redundante, mas os benefícios da yoga para as crianças. Então ela vai dar técnicas e práticas de yoga infantil, gente, é incrível. Assistam lá se vocês puderem, é toda quarta-feira às 19 horas. Essa semana vai ser com a Lenise e toda semana a gente tem um tema muito gostoso que a gente discute lá na nossa live no Instituto Límbios, é L-I-M-B-I-O-S. Yoga é maravilhoso, tá? Porque a gente trabalha concentração, a gente trabalha foco, a gente, sabe, desliga um pouco daqueles problemas, porque a ansiedade o que é? Você estar lá na frente, pensando na frente. Foi como acho que foi a Gu, né? Eu não sei se é a Gu, mas é Gu, Val e Gabi. Foi como, agora eu não sei se é o pai, se é a mãe, depois você me ajuda. Mas foi como ele disse, a minha filha, ela já sofre porque o aniversário vai ser daqui a um mês. A minha filha, ela já sofre porque, na verdade, a prima vem passar o fim de semana aqui em casa. Eu vou falar uma coisa pra você. Val, é a Val, muito bem. Eu era assim, eu sempre morei em São Paulo, né? Na Grande São Paulo, Santo André, na verdade. Sempre morei em Santo André. E minha família toda, meus avós, eram todos de cruzeiro. Então, quando eu sabia que, por exemplo, faltava, e a gente não tinha, na minha época de infância, não tínhamos nem tanto dinheiro e nem tanta facilidade em ficarmos viajando muito. Então, quando eu sabia que nós íamos para cruzeiro, porque, por exemplo, era um feriado, ou Natal, que a gente sempre passava em cruzeiro, já queria tomar guaranita, que era uma delícia. Então, quando eu sabia que eu tinha que ir para cruzeiro,
eu ficava desesperado contando os dias, assim como a filha da Val, né? Isso é ansiedade, é você pensar no futuro. A depressão é você ficar preso no passado. Mas o que a gente tem que aprender é viver o presente. Vamos deixar, não, é óbvio que tudo com responsabilidade, não é não pensar, não planejar, mas viver intensamente o presente. E isso traz equilíbrio, igual a Natália falou, com relação à yoga. Assistam a live da yoga, porque é muito legal para vocês poderem praticar isso com os filhos. E se vocês conseguirem, nesse momento, trazer os filhos e vocês praticarem juntos, isso vai ser lindo, porque além de tudo promove essa integração familiar e isso dá uma base emocional mais forte. Isso faz com que a gente fique mais equilibrado e passe pela adolescência de uma forma mais tranquila. Ah, perfeito, vou falar, tia. A Rita é minha tia também, eu não consigo não chamá-la de tia. Já nasci sobrinho dela, não teve jeito. Eu vou falar isso. Com que a gente consiga chegar na adolescência de uma forma mais efetiva. Porque na adolescência o que é que acontece, gente? Os adolescentes, eles experienciam menos sensações de prazer do que as crianças e do que os adultos. Só que essas sensações de prazer que eles têm, apesar de serem em menor quantidade, elas são intensas. A gente tem uma intensificação, uma potencialização de um elemento cerebral nosso que se chama núcleo accumbens e também do estriado, que são dois elementos responsáveis pela sensação de prazer e pela sensação de recompensa. A gente tem uma ativação grande desses dois elementos. Automaticamente, outra coisa que eu digo para vocês, lembra que eu falei? A área do equilíbrio físico é a mesma área do equilíbrio emocional. A área do prazer é a mesma área do vício. Então o que acontece? Eu ainda não tenho uma maturação e um desenvolvimento do meu córtex frontal, que é quem me dá razão, é quem faz com que eu pense na relação de custo e benefício, e eu tenho uma sobreposição da minha área de prazer. Emoção sobre razão. Aí está um motivo pelo que os jovens se aventuram muito em situações de perigo. Porque eles não conseguem mensurar o efeito que aquela atitude que eles estão fazendo pode causar. Aí uma grande chance, uma grande potencialidade de experimentar drogas, de usar drogas, e as drogas potencializam ainda mais essa sensação de prazer. Então a importância que nós temos em trazer essa base emocional, porque mesmo não estando totalmente maturado o meu cérebro, isso faz com que... Perfeito. Isso faz com que a gente consiga... que prazer você aqui! Isso faz com que a gente consiga realmente estabelecer uma relação e uma comunicação entre esse processo de razão e de emoção. Tá certo? A Rita está falando, muito importante as disciplinas de música, arte e educação artística. E educação física. Fantástico. Tá? Música, arte e educação física são disciplinas incríveis. A música ativa o lobo temporal, auxilia na aprendizagem. A música é processada no meu sistema límbico, lá onde eu tenho as minhas emoções. Música e emoção, uma coisa só. A música só traz coisa boa quando ela é bem aplicada, tá? Arte, criatividade, desenho, por exemplo. O desenho também ativa o nosso sistema dopaminérgico. Sistema dopaminérgico, emoção. Motivação. Motivação faz com que eu corra atrás de um objetivo. Então também é lindo. Fora que com desenho você pode trabalhar narrativa interna, memorização, memória autobiográfica. Eu mostro como eu sou. Muitas vezes eu mostro aquilo que muitas pessoas nem percebem e às vezes nem eu mesmo sei. O desenho é fantástico para diagnóstico, né? A Cris perguntou a questão do caráter. Olha, até os 20, 22 anos, quando a gente tem essa maturação, a gente tem um processo muito efetivo, a gente consegue estimular de uma forma muito efetiva essa área de caráter no nosso cérebro, tá? Então a gente tem um período muito grande, mas é aquilo que eu falei para vocês, existem muitos valores e muitos princípios que são impressos logo na primeira infância por conta desse afloramento, dessa conectividade sináptica que existe e da possibilidade, nesses momentos críticos, de nós podermos realmente introduzir valores e introduzir princípios, tá? Prestem atenção nisso.
E aí a Rita falou da questão e da importância das habilidades socioemocionais, e eu queria trazer para vocês uma novidade que a gente vai estar em parceria com o Lumina. Eu, além de ser neurocientista e ter o Instituto de Neurociência e Educação, eu faço parte do programa de pós-graduação estrito sensu da USP, aqui de Lorena, né? E nós vamos desenvolver um trabalho de habilidades socioemocionais, ou seja, desenvolver valores. Desenvolver não, porque na verdade as crianças do sexto e sétimo que nós vamos trabalhar, eles já trazem muito desses princípios, mas o que a gente quer realmente é sensar, identificar e não apontar, mas identificar e propor algumas atividades realmente que a gente possa trabalhar. Num primeiro momento, trabalharemos a empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. E pensem a beleza que seria o mundo se nós nos colocássemos no lugar do outro. Por exemplo, que a Cris está aqui e ela não gosta que fale determinada coisa. Se eu me coloco no lugar dela, para ela, eu não vou falar isso. Porque eu não vou me sentir bem ouvindo aquilo que ela não gosta, porque eu sei que ela não gosta de ouvir essa determinada coisa. Então, com isso a gente trabalha o quê? A gente trabalha companheirismo, a gente trabalha respeito, a gente trabalha autoconhecimento, o que é extremamente importante. Então, a nossa proposta com o Lumina, até porque a Base Nacional Comum Curricular, ela pede que nós apliquemos as habilidades socioemocionais dentro da sala de aula. Então, na verdade, é até uma adequação do Lumina, e o Lumina traz isso vendo essas regras que a Base Nacional Comum Curricular traz, para que a gente possa trabalhar de uma maneira muito gostosa com eles. Então a gente vai trabalhar com vídeos, a gente vai trabalhar com conversa, com atividades, em que eles possam identificar isso e, mais do que isso, levar essas habilidades para a vida, para que eles construam, sem dúvida nenhuma, um mundo muito melhor. A gente hoje, com tanta coisa triste que a gente vê, é essa geração, são essas crianças que a gente tem que apostar e tem que imprimir o máximo possível dessas habilidades e desses conceitos para que eles tragam realmente um mundo diferente, um mundo com mais valores, um mundo com mais ética, um mundo mais empático, em que a gente realmente se coloca no lugar do outro. A gente vai ter início com sexto e sétimo esse semestre, né? Mas depois a gente vai estender isso para todas as séries, pro colégio todo, e eu me sinto em casa no Lumina, né? Eu já conversei com vocês no início desse ano, conheço a muitos dos pais que têm seus filhos matriculados no Lumina, então é um prazer, além de ter na gestão da escola pessoas que eu amo muito, que são da minha família também, é um prazer imenso poder conversar com vocês, porque realmente a proposta que o Lumina traz é uma proposta diferenciada, é uma proposta realmente que faz com que esse aprendizado que eu falei para vocês, ele seja significativo, com que esse aprendizado realmente ele seja efetivo. E o intuito não é só formar ali uma pessoa que tenha conhecimento acadêmico, mas é formar cidadãos, né? O objetivo, eu acho que hoje da educação é justamente esse, que nós formemos cidadãos, que nós formemos cidadãos conscientes, que tenham pensamento crítico, que pensem no outro e que levem à frente essa questão da educação humanizada que nós trazemos tão forte, e dentro do Instituto eu trabalho muito isso e vejo no Lumina também isso, a questão da educação humanizada e da educação humanizadora. Nós precisamos formar seres humanos. O mundo está precisando disso. E é essa a nossa proposta. Trazer um conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, um conhecimento pedagógico, mas mais do que isso, estabelecer uma base emocional para essas crianças, para que elas possam enfrentar de uma maneira muito mais fácil os problemas que nós, muitas vezes da nossa geração, não conseguimos tirar de letra. Fazer um ser humano integral, formar um ser humano integral, mente, corpo e alma, exatamente isso. Formar um ser humano integral, né? Formar um indivíduo realmente que seja responsável e saiba o seu papel diante da sociedade, diante
seja ela qual for, a questão escolar, a questão familiar e a como um todo. Eu acho que é esse o objetivo e eu acho que essa proposta que na verdade vai fazer com que realmente a gente tenha uma educação diferente, uma educação de qualidade e uma educação que forme realmente esses cidadãos de uma maneira completa. Então a mensagem que eu tinha para trazer isso, o Instagram ele derruba a gente depois de 1 hora, gente. Ele praticamente passa uma rasteira na gente. Mas isso que a Natália falou é fantástico, gente. Não existe um ensino efetivo se a gente não tiver a ligação e a união de escola e família. A ligação escola e família, ela é fundamental. E principalmente no que se refere a habilidades socioemocionais, não existe desenvolvimento de habilidades socioemocionais sem a ligação com a família. Então é fundamental. Participem da vida escolar, estejam presentes, participem das lives que eles oferecem e que agora vão começar a oferecer com mais frequência. Participem das atividades dos filhos de vocês, isso é bom para motivá-los, isso é bom para deixá-los felizes, é muito gostoso as crianças verem os pais participando da festa junina, pena que não pode, eu amo festa junina, mas participando da festa junina, da festa de fim de ano, da festa da família, enfim, todas as festas que a escola faz. Participem desse processo, estejam mais presentes na vida dos filhos de vocês. Isso vai fazer toda a diferença para que eles cresçam realmente mais fortalecidos emocionalmente e cidadãos na essência da palavra, seres humanos na essência da palavra. Vocês vão ver que o tempo que vocês dedicam a ele para isso é um tempo valioso e que não tem dinheiro que pague essa preciosidade que é esse momento e essa impressão de valores, de princípios, de caráter, de ética no filho de vocês. Então, contem comigo. Se vocês quiserem seguir lá o Instagram do Limbios, toda quarta a gente faz essa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Terei o maior prazer em estar aqui com vocês novamente, numa próxima oportunidade, de repente falando sobre treino cognitivo e trazendo com certeza o feedback que nós vamos ter dessas atividades que nós vamos fazer sobre habilidades socioemocionais. Não tenham dúvida que nós iremos surpreender muito com o filho de vocês, porque eu tenho certeza que esses princípios, eles foram impressos e fazem parte da vida deles e eles vão nos surpreender. E não tenham dúvida que a gente muitas vezes aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Então, pessoal, Lúmina, Rita, Natália, todo o pessoal, um grande beijo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de eu passar um pouco aqui do meu conhecimento. Essa live ela vai ficar gravada, depois é só vocês assistirem no feed de notícias do Lumina, tá? Então ela fica gravada. Falem para os amigos, eu estou combinando para fazer uma live para a cidade de Cruzeiro toda, falando sobre neurociência. O pessoal do Teatro Capitólio veio falar comigo, então em breve talvez a gente faça uma live pela prefeitura, falando sobre neurociência e educação, porque é um assunto que é fantástico, 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 fantástico. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, pais que estão presentes, os seguidores do Lumina, toda a direção e a equipe da escola. Eu agradeço de coração o carinho, foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que em breve eu com certeza vou me encontrar pelo Meet, por alguma dessas plataformas com os filhos de vocês, mas eu espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente e dar um abraço gostoso, né? Liberar ocitocina, liberar dopamina e a gente vai longe com isso, se Deus quiser, tá bom? Um grande beijo, até uma próxima e muito obrigado. Tchau, tchau.